Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Já estamos com a Bíblia aberta no Salmo de número 88. Salmo de número 88. O salmista, ele faz queixas a Deus, queixa-se das suas desgraças e ele suplica que Deus o livre. É um salmo de oração, é um cântico. Esse salmo para os filhos de Corá. E aqui ele fala de uma intimidade que ele tem com Deus, revela isso através dessa melodia, desse salmo, mas é interessante a vida de oração do salmista. No capítulo 88, verso 2, ele diz: chega a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Eu vou repetir. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. E ainda no versículo número 13, ele diz, no mesmo Salmo 88, eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Mas olha aí que intimidade com Deus, né? Pela madrugada, é uma oração, é um homem que tem uma prática, uma vida de oração. E é justamente sobre esse tema que eu quero discorrer. O tema da reflexão nesta manhã é a prática da oração. Muito bem. A Bíblia toda, né, a gente vai encontrar versículos falando sobre oração. É interessante que hoje, mais do que nunca, você vai numa loja, numa editora, são tantos livros falando sobre oração. Mas a dinâmica é boa, né? O que falta é a prática, né? Temos muitos livros falando sobre oração, as igrejas, culto de oração, mas nós precisamos orar. Precisamos estar orando verdadeiramente, buscando a presença do Senhor. Eu tenho encontrado na Bíblia muitos versículos. Um escritor dos nossos dias, ele chegou a dizer assim: a igreja atual tem uma boa mecânica, tem muitas estratégias, mas que falta ali é a dinâmica. E aqui nesse texto que nós lemos do Salmo e na Bíblia inteira, fala sobre a questão da importância da oração. E hoje nós temos bons livros que falam sobre oração, apostilas, temos bons seminários, temos ouvido substanciosos sermões da importância da oração, estamos bem informados sobre o valor da oração. O que nós precisamos mesmo é orar, é da prática da oração. Na teoria, estamos convencidos sobre a necessidade imperiosa da oração. Agora, falhamos quando entramos no campo da prática. Teoricamente, está tudo ok. Todo mundo sabe da importância da oração. Jesus, ele deu muita ênfase a respeito da oração, a prática daquilo que já sabemos. E ele mesmo ensinava a orar orando. Jesus Cristo, ele orava, ele ensinava isso a seus discípulos. E é interessante que aqui no capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. No versículo 18, 6:18, ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança no Espírito, aqui súplica por todos os santos. Paulo falando àquela igreja, àquela comunidade, sobre essa importância desse tema que estamos apresentando, oração. Ou seja, o que está faltando é a prática. O sermão desta manhã tem esse tema, a prática da oração. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já orou hoje? Orou, graças a Deus. Foi muita oração, aquela oração de flash, uma oração bem rapidinha, ou passamos algum tempo ali prostrado diante do Senhor? Aqui o texto fala, o salmista que diz que de madrugada se levanta para agradecer e orar ao Senhor. Mas vamos para um exemplos de pessoas que praticaram a oração à luz da Bíblia, porque aí nós temos essa referência maior, a palavra de Deus. O Senhor Jesus, eu não poderia começar
falando de outra pessoa de oração, senão Jesus Cristo. Ele não só ensinou sobre a oração, ele praticou intensamente a oração. Em Marcos 1,35, você pode anotar, Jesus orava pela madrugada. Ele levantava, ele se antecedia a todos os discípulos e ali pela madrugada já estava orando. À noite, a noite inteira, Lucas 6,12, quando ele escolheu os discípulos, e ali sempre ele em oração, ele a noite todinha de oração. Você, no deserto, ele passou 40 dias no deserto orando. Você acha que Cristo estava orando ou não no deserto? Claro que ele estava orando. Ele precisava orar. Ali ele estava enfrentando as forças, as hostes infernais, Satanás. E nós precisamos estar em oração. O apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 6 de Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra o principado, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar de firmes. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, revestida da couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora escute: orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Oração. Jesus Cristo, ele ensinava a orar, ele orou, sobretudo quando ele estava ali no deserto sendo tentado. Ele orou até soar gotas de sangue. Lucas 22, 44. Ele orou antes de escolher os discípulos, passou a noite toda orando. Ele orou antes de multiplicar os pães, ele abençoou, deu graças e houve a multiplicação. Ele orou antes de ressuscitar Lázaro, ali junto à tumba. Ele levantou as mãos e deu graças a Deus e fez aquela oração. Depois ele ressuscitou Lázaro. João 11:41. Ele orou na cruz do Calvário antes de morrer. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pedia perdão que ele não sabe estar fazendo. Tudo isso era oração na cruz do Calvário. Ele orou em favor dos seus discípulos e de todos os salvos, naquela oração sacerdotal, lá em João capítulo 17. E ainda ele continua orando por nós, intercedendo com o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Amados irmãos, como é importante a oração. O apóstolo Paulo era um homem que praticava a oração. A igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, era forte na oração. Em Atos dos Apóstolos, vamos ver o tempo todo os discípulos colocando em prática essa necessidade. Na história, a história da igreja traz belos testemunhos eloquentes, comoventes, inspiradores de homens e mulheres que se dedicaram à prática da oração. Vale a pena orar. É interessante que o segredo da caminhada da igreja nestes séculos, nesse tempo de hoje, é uma vida de oração. Precisamos estar em oração. Alguns princípios, queridos, princípios para termos uma vida dedicada à oração. Disciplina. Alguém já disse que oração dá trabalho. Não é fácil, mas nós precisamos ter disciplina. Não há uma vida de oração fervorosa, constante e regular sem disciplina. Nossa carne não gosta de orar. A vida moderna tenta nos desviar da oração. O pragmatismo, o consumismo, o materialismo nos afasta de uma vida piedosa. Na minha experiência, eu tenho uma experiência pessoal de oração, eu tenho aprendido que sem disciplina fica difícil, eu diria até impossível, orar com seriedade. É muito complicado. Se você não buscar, tudo hoje é a tirania do urgente. Todo mundo correndo muito e às vezes não tem tempo de orar. Além de disciplina, precisamos de organização. Precisamos organizar o roteiro, a nossa agenda, os alvos e as metas de oração, orando com propósito. Assim como temos nossa agenda de compromisso, da mesma forma,
precisamos ter o nosso caderno de oração, escrever nossos pedidos, nossos alvos de oração. Muitos oram pela manhã e à tarde já se esqueceram o que pediram a Deus. As pessoas de oração são organizadas, têm objetividade, sabem aonde querem chegar com suas orações e atiram suas flechas em direção no alvo certo. Irmãos, oração. Nós precisamos orar. Aqui está dizendo que precisamos organizar vida de oração. Você acha que Daniel era organizado? Ele orava manhã, tarde e noite. E olha que ele ocupava uma posição de governo, mas ele não esquecia o momento de oração. Mas na oração também, outro princípio para orarmos é a perseverança. Sem perseverança não chegaremos a lugar nenhum. Lembra o que Jesus ensinou sobre o dever de orar? Sempre e nunca esmorecer? Lucas 18. A oração é um trabalho. Oração não é para preguiçosos. Quem tem preguiça nunca vai levantar pela madrugada para orar. Nunca vai ter uma vida regular de oração. Pessoas negligentes, irresponsáveis e fanfarrões. Falam muito, mas não oram. Oração é para pessoas que sentem o peso da intercessão e se dispõem a pagar um preço da renúncia, das lágrimas e também da crítica, da zombaria, mas não desistem, persevera até conquistar, vai até o fim. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre, no capítulo 12, o versículo 12, sobre perseverar na oração. Mateus capítulo 7, Jesus Cristo insiste, ensinando: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Meus irmãos, esses princípios devem estar na minha vida, na sua vida. Disciplina, organização, perseverança. Mas em último lugar, comece. Não adianta fazer muitos projetos, comece a orar. É como aprender a nadar. É como aprender a andar de bicicleta. Precisamos começar. A criança aprende a andar andando. A falar praticando. É como, irmãos, alguém já disse que é necessário haver um esforço. Começar. Não basta ficar nas intenções. É preciso tomar uma decisão. Começar a orar. Fazer um programa de oração. Vou orar os 10 minutos. Vou orar 15 minutos. É bom começar. Comece orando 5 minutos. Depois você vai aumentando para 12, 20. E depois logo estaremos, com certeza, dedicado um tempo considerável à oração. Certa vez eu vi uma pesquisa de uma determinada denominação que diz que estava orando, os irmãos orando apenas 2 minutos por dia. É muito pouco. Um bom horário de orar é pela manhã. Outros preferem num lugar reservado no seu quarto pela madrugada. Mas o importante é orar. E se você tiver um parceiro de oração, melhor ainda, orando juntos. Antes da oração, é muito bom ter um tempo da leitura da palavra de Deus, textos bíblicos, bons livros devocionais, cânticos, louve a Deus. E a oração deve ser um tempo de comunhão, adoração, um tempo diante no trono de Deus. Eu quero concluir essa reflexão falando sobre a importância da oração. Vale a pena ter a prática da oração. Agora eu queria testemunhar e dizer para você, não é fácil. E quando você começa a botar essa prática, vai se levantar muita coisa. O Espírito Santo vai nos capacitar a você a orar também. A graça do Senhor é quem permite vivermos uma vida de oração. Só a graça de Deus. Vamos sair da teoria. Vamos entrar na prática. E que Deus nos torne pessoas fervorosas de oração, desde agora e para todo sempre. No nome de Jesus. Você pode dizer amém?